Tá bom. Olá, amigos. Nós estamos hoje aqui reunidos para conversar sobre o tema o bem e o mal sofrer. Eu vou ler um trechinho do item que eu escolhi para a nossa meditação no Evangelho, que é o item que trata da melancolia. E nesse trechinho que eu vou ler, vamos pegar aqui o capítulozinho final. Se no decorrer dessa prova, enquanto cumpris a vossa tarefa, desabarem sobre vós as preocupações, os cuidados e os desgostos, sede fortes e corajosos para suportá-los. Enfrentai-os sem hesitação. Eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais, que se rejubilarão com a vossa presença entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar aonde não existem os desgostos da terra. É uma mensagem de um espírito chamado François de Geneve. Vamos então fazer uma prece para atrair para junto de nós os benfeitores espirituais que nos assistem no trabalho da divulgação da doutrina espírita, assim como os espíritos amigos da Casa de Chico, para que eles nos intuam, nos inspirem, nos sustentem, para que possamos tirar o melhor proveito possível desse momento. Que, sendo assim, em nome desses espíritos queridos, de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, de Jesus, nosso Mestre Maior, e, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar por iniciada a nossa conversa nesse momento. Graças a Deus. Primeiramente, a gente sempre faz um resgate das nossas experiências com a doutrina dos espíritos, né? Para mim, não existia esse critério bem e mal sofrer, sofrer bem ou sofrer mal. É possível sofrer bem, não é? Qual o bem em sofrer? Então, até conhecer, estudar, meditar as noções que a doutrina espírita nos traz, né? O papel da dor, tão bem apresentado pelo meu professor de confiança, Leon Denis, no livro Problema do Ser e do Destino e da Dor. Até a gente se apoderar desse conteúdo, o sofrimento só tem para nós digamos assim, uma meta, um propósito, que é saia daí o quanto antes de qualquer jeito. O sofrimento é algo injusto, é algo que atrapalha a minha vida, que eu quero ocupar com momentos de prazer, de descanso, de deleite, de coisas que eu chamo de coisas boas, né? Não quero sofrimento na minha vida. Então, surgiu o sofrimento, a senha é dispara atrás do que pode tirar isso da sua vida o mais rápido possível. Então, assim, a doutrina espírita, muitas vezes chamada de revelação, entre tantas revelações, ela traz para nós essa revelação. O sofrimento tem um sentido, tem um propósito, tem um porquê e tem um papel a desempenhar na nossa experiência de estar encarnados. Porque vivos, a gente já está vivo desde
como a ideia do momento da criação para nós se perde na noite dos tempos, né? Assim como a nossa destinação, que a gente chama de perfeição, né? É, estar encarnado é um trechinho muito curto dessa trajetória que, aos nossos olhos, é infinita. É, então, nesse curto trechinho, acontecem situações, coisas que doem, dói. Dói na alma, dói no corpo, dói na mente, dói. E a dor tem uma função. Do ponto de vista médico, qual a função da dor? A função da dor é sinalizar, ó, tem alguma coisa errada aqui. Procura saber o que é para resolver. Então, a dor vem sinalizar, aqui tem algo doente, aqui tem alguma coisa sendo lesada, aqui tem algo que a psique não está dando conta, aqui tem algo para resolver. Essa função da dor, chamar a atenção. Agora me lembrei de uma passagem de uma amiga minha pediatra, que ela chegou para o atendimento, para a consulta, muito cansada, vinha do plantão, e ela disse para mim assim: Luzia, nós tomamos uma surra no pronto-socorro com um bebê que chegou chorando, 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 mas aos berros. A gente tirou a roupa do bebê, palpou, examinou, e a gente não conseguia acalmar aquele bebê, a gente não conseguia descobrir o que se passava com ele, né? E, afinal, alguém viu que tinham tirado a roupa, mas não tinham tirado o sapatinho. E aí foram tirar o sapatinho, o pezinho do neném estava dobrado dentro do sapatinho, né? Tiraram o sapatinho, o bebê deu aquele suspiro cansado e apagou, né? Dormiu, ele já estava exausto daquela dor. Então, a dor tem esse papel, sinalizar, olha, seu sapato está apertado, né? Essa posição que você está sentado está dando contratura na sua musculatura, essa tensão que você está contraindo o seu pescoço, essa comida que você está comendo está fazendo mal para o seu fígado, para o seu estômago, para o seu aparelho digestivo, enfim. A dor é um sinal, a dor não é algo que exista por si mesma. Mas a gente se comporta diante da dor como se ela fosse início, meio e fim, como se ela fosse tudo. Ela ocupa a nossa mente, o nosso espírito, ela fica ali gritando, ou gemendo, ou chorando, ou paralisada, e a gente fica olhando para essa dor, sem tomar as medidas, né, indispensáveis para resolver o problema que a dor veio nos sinalizar. Então, como muitos de vocês sabem, há algum tempo que eu coordeno um trabalho terapêutico de divulgação do método de autocura, que é baseado no capítulo 9 do livro Plenitude, da Joana de Ângeles. Já, inclusive, levei esse trabalho para o Eurípides durante algum tempo. E nesse método, né, que é tirado do capítulo 9, Joana chama a atenção de que nós precisamos ser canal, nós precisamos ser doadores de amor. Então, como é que funciona a saúde, né, emocional, psíquica e física? Não é? Você se nutre, você recebe, você absorve e devolve. Né? Então, assim, quando os nossos processos de nutrição estão saudáveis, nós nos alimentamos, tiramos do alimento aquilo que é útil e o que não é,
nós devolvemos, não é, para a natureza. Então, isso, todos os seres vivos têm esse processo de nutrição, absorção e eliminação. É, em relação aos valores, aos alimentos da alma, acontece a mesma coisa. Então, embora a gente seja vítima da ilusão do isolamento, o isolamento não existe a não ser por um decreto do próprio espírito. É, as situações não são de acordo com o que ele esperava. O mundo não lhe parece um lugar favorável. As pessoas não lhe parecem confortáveis. Então, ele se sente isolado. Mas, mesmo se sentindo, não está. Nós não sobreviveríamos isolados. Como não sobreviveríamos isolados fisicamente, não sobrevivemos emocionalmente isolados. O espírito, esse é indestrutível, né? Então, ele pode escolher permanecer na ilusão do isolamento gerações, né? Mas ainda assim é uma ilusão. Em algum momento esse véu se rasga e ele percebe a sua conexão com toda a criação, porque estamos todos conectados. Então, como é que a gente faz isso, né? É assim, surge um problema, surge uma dor, uma doença, um conflito familiar, uma perda, uma situação complexa como a pandemia, e a gente fica olhando para aquilo. Até aí tudo bem, a dor está fazendo o seu papel, ela está chamando atenção. Olha para isso, olha para isso. Aí tem alguma coisa para você curar, aí tem alguma coisa para você pacificar, aí tem alguma coisa para você trabalhar, suar a camisa, aí tem alguma coisa para você crescer. Mas a gente fica olhando para aquela dor, tendo pensamentos circulares, né? Como é que é um pensamento circular, né? É um círculo fechado, não é uma espiral ascendente, né? É um círculo fechado. Então, eu começo pensando na minha dor, no que eu tenho medo que aconteça, no que eu acho que eu posso fazer, mas aí, ao mesmo tempo, eu desqualifico o que eu acho que eu posso fazer, mas aí eu vou e tento a mesma coisa que já tentei um monte de vezes e não deu certo, e aí eu desanimo porque aquilo não tem jeito, e aí eu volto ao mesmo lugar. Eu estou com essa dor, não posso fazer nada, o que eu fiz não deu certo, eu precisava fazer aquilo, e darará, e volta de novo ao mesmo lugar. Então, esse pensamento circular, para quem está familiarizado com a ideia de psicosfera, né, cria em volta de nós um círculo de pensamentos, cria em volta de nós um invólucro, uma barreira. É claro que para os espíritos superiores, essa barreira não é absoluta, eles vão encontrar meios de penetrá-la, né? Levar uma intuição, sugerir uma ideia, fazer chegar alguém que vai trazer uma mensagem, mas tudo vai depender daquele que está lá no centro da dor absorver ou não essa intuição que lhe chegou penetrando na sua casca, né? Penetrando na sua barreira, gerada pelos próprios pensamentos circulares. Então, daí a gente pode já tirar uma observação em relação ao nosso tema. Ficar ali no centro daquele círculo de dor, pensando e repensando na dor, no sofrimento, prisioneiro de crenças limitantes, tipo, eu não sei resolver isso, não dou conta de resolver isso, isso está além das minhas possibilidades.
Isso é uma crença porque não existem limitações que o ser humano não possa dar conta, né? Ou então a culpa, que é algo que também é um sinal, né? A culpa também é um sinal. A culpa é uma dor da alma quando faz escolhas contrárias à lei divino-natural. Nós precisamos receber um sinal, né? E esse sinal é a culpa. Agora, essa culpa, ou remorso, ou incômodo, não é de jeito nenhum para nos colocar prisioneiros numa cela de sofrimento, sendo nossos próprios carrascos, sendo nossos próprios torturadores, de jeito nenhum, né? É um convite para o autoconhecimento, né? No grupo do Autocura, a gente criou uma coisinha assim para nunca se esquecer do autoconhecimento, que é hashtag Agostinho 919, 919A. Então, o que é essa hashtag? Né? É uma referência ao Livro dos Espíritos, à mensagem de Santo Agostinho, ensinando para nós como ele fazia no dia a dia para se resolver com os seus próprios erros. Então, a gente tem essa ideia, não é, de que Santo Agostinho não errava. Né? Santo Agostinho não errava, ah, os missionários não erram nunca, eles fazem tudo certo. E aí, às vezes, a gente tem uma notícia, né? Olha, aquele missionário, naquele dia, perdeu a paciência, naquele dia, fez uma coisa errada. Não é missionário, não é perfeito. Aliás, o que é perfeito, além de Deus, né? De uma forma muito simples da gente entender a matéria. O que Santo Agostinho fazia não era errar nunca, porque se ele não errasse nunca, ele não precisava fazer o que ele vem ensinar lá na hashtag Agostinho 919. Né? O que ele fazia? Todas as noites, ele passava em revista seus atos, para ver aonde ele poderia ter sido mais amoroso, mais justo, mais saudável, mais equilibrado. E encontrando algum lugar onde não foi tão bom quanto deveria, aí a gente precisa fazer o que ele diz ali, fazer-se perguntas. Faça-se perguntas, não temas multiplicá-las. Então, como é que é isso? Eu errei ali, eu errei naquela situação do passado, eu errei hoje com essa pessoa ou nessa situação, estou incomodado, né? A culpa está aqui me sinalizando alguma coisa. E aí eu tenho novamente esse convite: bem ou mal sofrer, porque a culpa traz sofrimento, né? Então, o mal sofrer é eu ficar prisioneiro dessa consciência de culpa que Joana de Ângeles alerta em muitas das suas obras, né? Não fixa, não constela a consciência de culpa. Por quê? Porque você vai atrair sofrimentos inimagináveis, indescritíveis e, principalmente, inúteis. Não vão servir para nada, a não ser para ensinar que esse não é o melhor caminho. Né? Então, o que eu faço com a culpa? Faço o que Agostinho diz lá. Faça-se perguntas, não temas multiplicá-las. Então, por que eu errei? Por que eu não fui capaz de fazer a coisa certa? O que me faltou? O que em mim responde por essa escolha não harmônica, não ideal, não favorável, não de acordo com o amor, não de acordo com a caridade, não de acordo com a fé? O que me faltou? Porque se eu não descubro o que me faltou, eu vou continuar sofrendo mal, sofrendo mal.
Porque não basta eu tomar essa consciência e pronto, não vou sofrer mais, vou ficar ótima, leve. Não, mas vou saber o que, que eu preciso aprender, o que, que eu preciso conquistar, o que, que eu preciso adicionar ao meu patrimônio de conhecimento e virtude, que possa fazer que, numa nova oportunidade, eu faça uma escolha melhor, eu faço uma escolha mais harmônica com a lei. Então, esse é o bem sofrer. O bem sofrer. Em qualquer situação, nós podemos nos perguntar por que eu errei, por que eu estou errando, porque eu estou errando. Não é? Se há sofrimento, é porque há alguma desarmonia com a lei. Está lá também no nosso querido Livro dos Espíritos. Né? A, a lei divino-natural é a única para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Então, os nossos sofrimentos vêm como a dor no pezinho do bebê, sinalizar que aquele sapato não está bom, sinalizar que aquela escolha não é a melhor, sinalizar que aquela opção de comportamento não é a mais favorável. E aí eu me pergunto, por que não agir corretamente? E não vou aceitar essa resposta, né, assim, simplista, né? Eu agi errado porque eu não sou perfeita. É isso. Eu agi errado porque, ou então, pior ainda, né? Eu agi errado porque eu sou mal. Eu agi errado porque eu sou mesmo um espírito horroroso, preciso sofrer muito para poder resgatar essa minha, né, situação e vou correr atrás de sofrimento. Como a gente já falou ali, a culpa faz a pessoa inconscientemente negar-se alegrias, negar-se o sucesso nos seus empreendimentos, negar-se a saúde nos relacionamentos, para buscar o sofrimento, para amenizar a sua culpa. Todo esse, né? Joana de Anjos tem uma expressão, todos esses vãos atavios são vãos, são inúteis, sofrimento inútil. Então, eu olho lá para aquele momento em que cometi meus erros, meus equívocos, meus enganos, e penso assim, não fiz a melhor escolha. Em alguns casos, eu posso até constatar que não fiz a melhor escolha, porque não sabia que estava escolhendo, não sabia que havia uma escolha melhor. Ignorância. Afinal, né, os espíritos nos esclarecem a questão filosófica da existência ou não existência do mal, né? O mal é apenas ignorância. Por isso, Jesus pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, porque eles não eram maus. Como assim não eram maus? Não é? Ah, açoitaram, crucificaram, cometeram todas as atrocidades e injúrias. Como assim não eram maus? Jesus, do alto da cruz e do alto da sua autoridade, deixa para nós essa última lição, ainda se comunicando, né, verbalmente. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem, quer dizer, são ignorantes. Então, nós erramos por ignorância. E principalmente por ignorância de nós mesmos. Então, no momento dos nossos erros, os quais hoje nos causam constrangimento, vergonha, até horror, estão nos sinalizando: olha, você fez isso porque ignorava.
Ah, então está tudo certo. Então era isso, eu era ignorante. Acontece que o trabalho de sair da ignorância é nosso. Somos ajudados, apoiados, inspirados, temos livros, temos mensagens, temos intuições, mas quem realiza o processo de caminhar na trajetória evolutiva somos nós. Então, se eu errei por ignorância, o que me faltava saber? A nível intelectual e a nível psicológico e espiritual. Então, nos nossos momentos de erro, muitas vezes nos faltou saber, conhecer as consequências daquele erro na sua imensidão. Preciso refletir sobre isso. Dói, dói, mas é o bom sofrer. É o bom sofrer, por quê? Porque vai levar à cura, vai levar à paz, vai levar à bem-aventurança. Então, o que me faltou? Faltou o conhecimento, vou correr atrás de conhecimento. Faltou coragem moral, vou correr atrás de coragem moral. Então, ontem, assistindo um programa, né, de perguntas, tipo um quiz, né? Alguém perguntou sobre a pergunta em latim, né? Quo vadis? Quo vadis? Quem fez essa pergunta e para quem? Né? Eu, sinceramente, não lembrava, só lembrava do filme, sei que teve um filme Quo vadis, né? E aí eu fui lembrada lá nesse programa, né, que Pedro estava fugindo do suplício, né, de ser preso, torturado, como estava acontecendo com outros cristãos. Depois eu vou correr atrás de relembrar ou aprender mais sobre essa passagem. Mas esse trechinho aí é muito significativo. Né? Então, na sua fuga, Pedro encontra Jesus, indo na direção contrária. E Pedro pergunta para Jesus: Quo vadis? Aonde vais? Para onde estás indo? Né? E Jesus responde para Pedro: estou indo ser crucificado de novo. Estou indo para Roma ser crucificado de novo. Não sei se ele disse já que você está fugindo, eu não tive tempo, né, de relembrar ou conhecer melhor a passagem. Mas Pedro pergunta para Jesus, Quo vadis? E Jesus está indo para onde? Né? Jesus está sempre indo na direção da onde o seu ensinamento se faz necessário da forma que é necessário. E, a partir dessa resposta de Jesus, Pedro retorna e encara lá o seu suplício, né? Já um senhor idoso, enfim. Então, o que faltou a Pedro no primeiro momento? Não é? Faltou coragem moral, faltou sobrepor o espírito à reação natural do corpo de evitar a morte, de evitar a dor. Outro missionário também, né, cuja vida é relacionada à trajetória de Kardec, Leon Denis, Jerônimo de Praga, que teriam tido uma reencarnação na pré-reforma protestante. Jerônimo de Praga tem conhecimento das falas contra os erros da Igreja proferidos por um professor de Oxford chamado John Wycliffe, né? Um orador brilhante, um escritor brilhante. E Jerônimo de Praga, conhecendo essas ideias de John Wycliffe, compartilha delas com seu amigo Jean Hus, né?
E eles se lançam nessa cruzada, né, de denunciar os equívocos da igreja, né, de vender terrenos no céu, né, de vender indulgência, não importa o pecado, se você pode pagar, está absolvido, né? A coisa que continua acontecendo até hoje, né? Infelizmente. E são presos. O John Wycliffe estava lá na Inglaterra, o rei da Inglaterra o protegeu. Mas Jerônimo de Praga foi primeiro feito prisioneiro e torturado e queimado, né? E Jean Hus tenta fugir com o Pedro, tenta fugir, né? E no meio do caminho a consciência se ergue, né? E faz a pergunta, né? Covardes, aonde você está indo? Né? Você tem que terminar a tarefa. E ele volta e também é queimado. Mas, se eles não passassem por isso, né? Se os primeiros cristãos não passassem por isso, se Jesus não passasse por isso, nós não teríamos hoje a informação, a notícia, a revelação de que a nossa coragem moral deve ser ampliada, estendida para superar os nossos medos, sejam eles quais forem, inclusive aqueles do natural instinto de conservação e de evitamento do sofrimento. Claro que a gente não vai dormir Luzia e acordar Jean Hus, né? Ou Pedro. Não, mas é um processo. É um processo de quê, afinal de contas? É um processo de bem sofrer. Porque olhar para os nossos erros é sofrido. Olhar para os nossos erros causa vergonha, causa angústia, causa medo, né? Mas não adianta nada ficar parado nisso aí e temos que partir para o bem sofrer, que é o quê? O bem sofrer. Puxa, eu fiz isso ou deixei de fazer isso? Por que eu fiz isso? O que me moveu? O que me impediu de fazer a coisa certa? Se eu estivesse lá agora, mesmo tendo consciência desse erro, se eu estivesse lá agora, eu já estaria pronto a dar uma resposta diferente ou não? Se, mesmo reconhecendo hoje o erro, a escolha equivocada, será que eu já estou pronto para, numa próxima oportunidade, dar a resposta certa? Se percebo que não estou, não adianta eu atrair para mim flagelos, dores, doenças, não adianta, isso é mal sofrer. Eu correr atrás daquilo que me faltou. Me faltou coragem moral de perseverar na coisa certa, não importam as ameaças, os medos, as incertezas, perseverar na coisa certa. Desenvolver essa coragem moral pelo estudo, pelo exercício. E aí, né, a gente faz igual o aluno, né? Estudou bem a matéria, está com a matéria na ponta da língua, agora se prepara que você vai fazer prova. Então, nós podemos ter certeza que vamos fazer prova, muitas provas, porque na lei divino-natural, que é lei de amor, não é lei de vingança, nem é lei de castigo. No processo da lei de amor, eu terei a oportunidade de fazer prova novamente daquelas situações nas quais eu falhei no passado. E para eu não falhar de novo, eu tenho que ter acumulado conhecimentos e virtudes. Então, olhando para nossos irmãos em humanidade, nós vemos que muitos viveram as coisas que mais nos assustam, viveram as situações mais hostis e muitos superaram.
Então, nós estamos vivendo uma pandemia que é uma situação de sofrimento, cada um com seu repertório aí de situações reais ou de medo, ou de limitações, ou de desafios de ordem emocional, material. E eu tenho visto alguns comentaristas, né? Porque hoje em dia tem tanta gente inteligente, com muita leitura, muita reflexão, né? Muitos lembrando a geração de 1900. A geração de 1900 no mundo inteiro, em particular na Europa, né? No lugar mais desenvolvido, de mais cultura, de mais civilização do planeta. Essa geração passou por 2 guerras mundiais, com bombardeios diários, constantes, com invasões terroristas, né? na, na pele de algozes possuídos por ideias completamente desumanas, passaram pela perda material de tudo, né? Sua lavoura, seu gado, suas casas, seus prédios, tudo. Passaram pela pandemia, não é? Da chamada gripe espanhola. E quantos foram capazes de passar, vencer, superar, se reinventar? Então, aqui no Brasil, é difícil você achar uma família que não tem um ou mais de um herói dessa história. Alguém que veio da Itália, de Portugal, da Espanha, da Inglaterra, da Alemanha. Difícil, não é? O nosso país acolheu para uma nova vida pessoas que tinham uma vida lá nos seus países de origem. Tinham suas terras, tinham suas casas, tinham seus negócios, tinham suas plantações, tinham seu gado, tinham seus entes queridos e perderam tudo. Perderam tudo, mas não perderam o espírito. Não perderam o espírito. E, contando com o espírito, puderam refazer-se e refazer tudo o que havia sido destruído. Se você tiver a oportunidade, dá um Google aí, né? Em cidades, por exemplo, como Munique, né? Milão, dá um Google lá, cidades da França, reduzidas a escombros. A Londres, com aqueles bombardeios diários em que as pessoas tinham que se esconder nos metrôs, as mães tiveram que enviar suas crianças para serem cuidadas por outras pessoas, muitas vezes desconhecidas, que moravam no interior, porque Londres era bombardeada todo dia. Dá um Google e você vai ver que aquelas cidades reduzidas a escombros foram reerguidas pedra a pedra, muitas vezes manualmente, porque não existiam esses maquinários todos, nem recurso, nem combustível, nem nada, né? Então, essa humanidade, nós somos representantes dessa humanidade. Nós temos esse poder em nós. Então, nós temos o poder de vencer essa pandemia. Mais do que isso, nós temos o poder de aprender com essa pandemia. Então, eu me entregar à melancolia, né?
que nesse tempo de Kardec não existia depressão, né? Enquanto diagnóstico, né? O espírito François de Geneve diz assim: sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É, existem alterações neuroquímicas, a gente sabe, existem situações que são muito exigentes, muito demandantes, existem situações causadas até pelo próprio corpo, mas não existe o que o espírito humano não possa superar. Quando é que ele vai se habilitar a superar? Quando ele sofrer bem. Não é ter prazer de sofrer, o nome disso é masoquismo, né? É sofrer bem. E como nós podemos sofrer bem essa pandemia? O que eu vou falar é o que me ocorre agora, é o que eu tenho me empenhado pôr em prática, é o que nós temos compartilhado no grupo de autocura, ou com uma pessoa, ou com alguns grupos. Primeiro, né, não cultivar sentimento de culpa. E, por outro lado, também não cultivar sentimento de mágoa. Essa situação está aí na nossa história, está aí na sua vida. Ela tem algo para nos ensinar, para ensinar a humanidade como um todo. E, a grosso modo, a gente está observando o quê? Primeiro, uma alavancada na ciência médica, como há muito tempo não se vê. Uma produção de vacina em tempo recorde. Um aprendizado da doença e dos seus mecanismos em tempo recorde. Um sofrimento coletivo. Um pouco tempo atrás, quem não tinha seu parente no CTI, nunca parava a pensar em CTI, parava a pensar o que passa uma pessoa no CTI, o que passa uma pessoa com respirador. Hoje, todos os dias, nós pensamos sobre pessoas que estão passando por isso e vemos os CTIs, e vemos os médicos, enfermeiras exaustos, cansados, mas buscando oferecer o melhor possível àqueles que ali estão. O CTI não existia na nossa mente, a menos quando a gente tinha alguém querido ali naquele lugar. Agora, todos temos entes queridos no CTI, nossos irmãos em humanidade. Hoje, todos nós temos gratidão por aqueles que estão ali, né, com aquelas roupas, né, que parecem escafandros, cuidando, dando o melhor de si e sofrendo, porque você vê coisas que você não pode aliviar e sofre junto, né? Nós estamos vendo que pedidos, chamados para socorro, para ajuda material, sempre houve, mas sabe, não era assim toda hora, não era assim todo dia, e essas necessidades materiais crescentes, exigentes, chegando ao nosso conhecimento todos os dias, todas as horas, todos os momentos, elas estão empurrando os espíritos mais preguiçosos, mais lentos, mais indiferentes ao trabalho da ajuda, do socorro humanitário.
Então, acabaram-se os kits intubação, né? Empresas, né? De fins lucrativos, não são empresas, ONGs, empresas de fim lucrativo se uniram e cederam ao país kits de intubação, os países se organizando para a distribuição de vacina para os mais pobres, do socorro material. Então, assim, a solidariedade, o amor, a igualdade estão aí com o pé no acelerador do nosso progresso. E, é claro, isso dói. Isso dói porque nós queríamos, a gente vê, não é, tantas pessoas que simplesmente não conseguem enfrentar com um mínimo de senso de realidade essa realidade que está aí, né? Nós queremos nos entregar aos nossos lazeres, não é? Aos nossos encontros familiares, aos nossos as nossas viagens, nossas compras, nossas reuniões de família, nossa música, nosso futebol. Nós queremos isso, mas isso está negado. Por quê? Porque temos que meter o pé no acelerador. Então, se eu ficar acuado, encolhido, com medo, angustiado, esperando a qualquer hora receber a notícia de que estou doente ou que um familiar meu está doente, deprimido, porque depois de um tempo mergulhado nessa psicosfera de fantasias catastróficas, o sistema nervoso não dá conta, né, de manter a estabilidade. Eu posso estar nesse cenário, né, encolhido, deprimido, melancólico, estarei sofrendo mal. Estarei sofrendo mal. E como é que eu sofro bem? Sofro bem me perguntando todos os dias o que eu posso fazer para amenizar o sofrimento à minha volta, ao meu lado, em mim mesmo. O que eu posso aprender para lidar com esse cenário sem sucumbir, porque os sofrimentos que estão na nossa vida não estão para nos destruir. E usando todo esse arsenal de livros, de mensagens, de grupos de sustentação, selecionando o que vamos colocar no nosso mundo íntimo, praticando estar em contato com o nosso ser interior, nosso espírito, que é a centelha divina, e que tem certeza, sabe que não morre, sabe que está passando, sabe que está em aprendizado, podemos devolver para o grupo social, ao nosso alcance físico, ao nosso alcance mental, os benefícios da ajuda espiritual, da ajuda psicológica e da ajuda material. Isso é tarefa para todos nós. Esse é um momento de sofrimento? Sim. E nós precisamos e podemos sofrer bem esse momento. O nosso progresso entrou num estágio de aceleração e nós precisamos estar à altura. E estaremos. Ok, meus queridos? Fiquemos em nossos postos, sejamos bons soldados, enfermeiros, psicólogos, entre aspas, né? Da melhor forma possível, onde e quando formos solicitados,
e até indo ao encontro, na medida das nossas possibilidades. Vou fazer a prece para nós encerrarmos, pedindo, principalmente, que as reflexões que foram trazidas para nós nesse momento possam ancorar em nossos espíritos, serem uma bússola, serem um guia, serem um fio de sustentação para que não venhamos a cair em melancolia. A vida pede que nós sejamos mensageiros da paz, da alegria, da serenidade, da resiliência. Então, assim, com muita gratidão pela presença dessa espiritualidade amiga, que sem ela nada poderíamos fazer, que aqui nos inspiraram, nos intuíram, nos envolveram e continuarão junto a nós ao longo de cada momento dessa luta, dessa batalha, nos conduzindo à vitória sobre nós mesmos, sobre o sofrimento, à vitória do encontro com o bem-estar, com a felicidade, que é o nosso destino. Que, sendo assim, em nome de Eurípides Barçanufo, de Chico Xavier, em nome de toda essa espiritualidade anônima que aqui se fez presente, sobretudo em nome de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, possamos dar por encerrada a nossa conversa nesse momento. Graças a Deus.